Está começando uma nova série de entrevistas. Nada se perde, preparo de material biológico com finalidade científica. Promovida pela TV Câmara de Jataí, pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, EGEL, ambas da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade Federal de Jataí e a Universidade de Brasília, UNB. Para iniciar esta série, vamos conversar com o professor doutor Expedito Silva do Nascimento Júnior, coordenador do Programa de Doação de Corpos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele também é professor associado 4 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutor em psicobiologia com ênfase em neuroanatomia dos circuitos tálamo-corticais em primatas não humanos. Atua ainda na disciplina de anatomia humana da UFRN e atualmente, além de coordenador do Programa de Doação de Corpos da Universidade, coordena o Laboratório de Plastinação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bem-vindo, professor Expedito. Muito obrigado por sua presença. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite desse projeto, né, promovido pela TV Câmara e também aí da Universidade de Jataí, em parceria com a Universidade de Brasília. É uma grande satisfação mais uma vez, né, estar aqui com vocês participando desse programa. Satisfação é toda nossa. Também conosco a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, da Universidade de Brasília, UNB, e colaboradora da Universidade Federal de Jataí, a UFJ, onde ela foi coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana e do Programa de Doação de Corpos para Ensino e Pesquisa Presentes Anatômicos. Seja muito bem-vinda, professora Bárbara. Obrigado por sua presença. Obrigada, Francisco. Obrigada, TV Câmara, professor Expedito, por aceitar participar desse projeto em colaboração, que conta com várias universidades federais e traz para a comunidade um tema muito difícil de conversar, né? Porque a gente vai falar sobre como reaproveitar um material que seria descartado ou seria guardado, né? Devidamente guardado. E que nós consideramos a possibilidade de utilizá-lo para a ciência. Então, os devidos cuidados são necessários. Eu estou muito feliz de poder participar desse trabalho em colaboração e eu espero que os frutos venham, né, da nossa conversa. Estou pronta para aprender muito. Sem dúvida alguma. Então, professor Expedito, a gente começa, é o primeiro programa dessa série. Eu gostaria que o senhor falasse, né, da história, quais os relatos na história sobre o processo de preparo de corpos após a morte, né, abordando desde o Egito Antigo, cultura romana, a tradição judaico-cristã. Assim, realmente é um tema muito, muito interessante do ponto de vista histórico, né? Nós começarmos uma análise da evolução dos processos de conservação de corpos, de como isso evoluiu ao longo dos anos, né, dos séculos, vamos falar assim, até chegarmos hoje com técnicas que são bem avançadas em relação a técnicas utilizadas, por exemplo, pelos egípcios anteriormente, na Idade Média, né, e recentemente a gente já tem evoluções dessas técnicas. Eu começo falando o seguinte: os métodos de preservação dos corpos, né, no contexto mais antigo, eles estavam muito vinculados a aspectos religiosos, né? Então, a preservação do corpo, para o Egito, por exemplo, ele tinha um caráter de permitir que o indivíduo, né, com a preservação do corpo físico, pudesse ser reconhecido na porta do paraíso pelos deuses que faziam o julgamento, né? Então era uma preocupação enorme dos faraós, né, das classes, né, no Egito Antigo, de manter a preservação da estruturação física nesse sentido, né? Uma grande preocupação que eles tinham. Então, a evolução dos métodos, de técnicas, utilizando certamente alguns sais, a gente vai observar estudos mais, inclusive recentes, agora do 2020, tem um estudo muito recente que mostra que, em uma análise de biologia molecular, que eles já utilizavam
alguns sais de potássio, alguns sais de cloreto nas preparações, alguns bálsamos que eram utilizados por eles, betume, por exemplo, resinas de cedro, utilizavam também cera de abelha, né, para passar no corpo, faziam a evisceração desse corpo, né, e aí um cuidado todo especial, que era o seguinte, uma coisa interessante, o coração era tido como sendo um centro importante da alma, né, eles dividiam o espírito em duas partes, né, ele tinha o Ra e o Ka, e esses dois elementos, né, um era a força vital e a outra a personalidade. A força vital estava no coração, e aí o coração era armazenado em vizinho à tumba, era armazenado dentro de um jarro, né, com bálsamos, porque o espírito era conduzido por um deus, o deus da morte, chamado Anubis, até a porta do paraíso, onde lá um deus chamado Osíris, com uma balança na mão, ia pegar esse coração, colocar na balança de um lado, e no outro lado da balança ia colocar uma pena. Se o coração pesasse mais que a pena, o indivíduo iria ser devorado por um deus, um demônio híbrido lá, que devorava os corpos e as almas, e esse indivíduo não iria para o paraíso. Ou seja, o coração tinha que estar bem leve para ele poder caminhar, né, a sua jornada para o paraíso. Então, era uma preocupação que eles tinham com o processo de conservação do corpo, mas notem que nesse contexto não tem a preocupação, né, com o ensino de anatomia, absolutamente, era uma preocupação religiosa mesmo, né, e os egípcios, com isso, eles avançaram muito em técnicas que eu não sei muito bem porquê. Quando o surgimento das civilizações grega e romana, essas técnicas foram deixadas um pouco de lado, né, a conservação, e eu penso, levanto algumas hipóteses, né, pelo fato de que nessas outras civilizações não fosse permitida a utilização dos corpos para o ensino de anatomia, tanto é que Hipócrates, né, Galeno e outros grandes nomes da época nessas civilizações, eles tinham a sua base anatômica com animais, né, porque não tinham acesso ao corpo humano nessa época. Então, é uma história que vem com a civilização egípcia, mas em paralelo, pelo menos em certo momento da história, os povos incas e maias, né, aqui nas Américas, também já tinham técnicas também de embalsamamento, né, faziam também seus protocolos religiosos, mas da mesma forma. É interessante como, nessa época, mesmo sem as civilizações se comunicarem, né, não tinha internet, nem nada, nem carta, mas os rituais eram muito semelhantes, as pirâmides, por exemplo, né, os templos para colocação dos corpos, muito semelhantes quando você compara as duas civilizações. Então, é o início de uma história, pelo menos até onde nós temos datado, né, na história, de como começou tudo isso, essa preocupação da humanidade com a preservação do corpo físico, né, e o aspecto ele é realmente religioso nesse contexto. É verdade. E, professor, quais as principais soluções foram utilizadas para o preparo do corpo? Olha, eu vou continuar nessa linha da história, né? Porque se você pega as civilizações grega e romana e começa a analisar, nessa época, como eu já disse, não havia nenhum tipo de método de fixação e nem de embalsamamento, né? Os corpos, eles não poderiam ser utilizados, ou se eram usados nas pressas, às escondidas, né? Porque quem fosse pego estudando o corpo humano não passaria em branco, né? Pelos órgãos de controle na época, então ninguém podia inventar técnicas para pensar em fixar o corpo é sagrado, não poderia ser, ninguém poderia penetrá-lo, né? Um sacrilégio fazer isso com aquela obra divina, então era assim encarado. Mas quando chegamos à Idade Média, né, quando você começa a observar alguns movimentos de escolas médicas, sobretudo na Europa, na Itália, por exemplo, na França, Alemanha, Espanha, Portugal, você começa a observar a influência de alguns filósofos da época, como Leonardo da Vinci, que tiveram autorização por parte das cortes
né, de alguns desses países para a realização de estudos de cadáveres. E como era que eles faziam isso? Em que momentos eles liberavam esses corpos, que normalmente eram corpos de indivíduos apenados, né? Indivíduos que iriam para a forca por algum crime que tivesse cometido, e entendia-se, né, os reis da época, entendia-se na época que aquele indivíduo, ao se permitir que alguém dissecasse aquele corpo, né, aquele indivíduo estaria pagando uma certa penitência para que pudesse aí ter a sua alma, né, mais purificada, para que pudesse depois entrar no paraíso ou não. Mas a dissecação do corpo era liberada, mas como uma forma de castigo para esses indivíduos, né, e não como uma forma de querer o avanço da ciência, do ensino, etc, etc. Veja como o aspecto religioso ele ainda está muito amarrado, enraizado dentro desse processo. E aí como é que eles faziam isso? Não existia, nessa época, parece que eles esqueceram que os egípcios tinham feito anteriormente, né, não se utilizavam, e os corpos que eram utilizados só podiam ser utilizados, por exemplo, no inverno, o que retardava um pouco o processo de decomposição. E normalmente eles montavam uma mesa, uma bancada, com uma grande pedra de gelo, para ainda assim tentar minimizar os efeitos do processo de decomposição do corpo. Então, na Idade Média, estou falando aí entre 1400 e alguma coisa, até 1500 e tanto, né, os corpos dissecados eram dissecados com autorização real, com autorização da igreja, e normalmente no inverno, nos chamados festivais de invernos que aconteciam na Europa, né? Então, o corpo era o indivíduo apenado, né, sentenciado à forca, embaixo do cadafalso já tinha uma carroça. Na hora que ocorria o enforcamento, né, esse corpo era colocado nessa carroça e imediatamente levado até o anfiteatro de anatomia da cidade. Era uma das atrações desses festivais de inverno nas cidades na Europa da época, em Amsterdã, muito famosa, por exemplo, aquele quadro lá do Dr. Tup, né, é um dos exemplos de um desses festivais de inverno. Então, olha as atrações. A forca juntava em uma multidão para acompanhar os enforcamentos, e logo em seguida a multidão seguia para os anfiteatros de anatomia para acompanhar as dissecações nas salas de cirurgia, nos anfiteatros, né, de anatomia da cidade, para poder acompanhar. Mas não havia nenhum método de conservação, apenas o gelo para tentar segurar um pouquinho, né, o processo de decomposição. E os relatos da época são fortes. As pessoas que sentavam mais próximo ali da mesa de dissecação não aguentavam o odor por volta do segundo ou do terceiro dia de dissecação, quando se entrava na cavidade abdominal, por exemplo, né, os relatos é que as pessoas não suportavam, dentro daquele anfiteatro, o mau cheiro provocado pelo estado de putrefação dentro das cavidades. Então, é uma situação que perdurou ao longo dos séculos, e apenas em 1853 vem a descoberta do formol, do chamado formaldeído, mas nesse momento ainda não para utilização na fixação de tecidos. E em 1800, certo? 1853. E em 1893 é que o formaldeído é utilizado pela primeira vez para a conservação de corpos, conservação de tecidos em geral, na área de patologia, por um alemão patologista que primeiro utilizou o formol e percebeu que ele funcionava muito bem, né, para a fixação dos tecidos. Notem vocês que o formaldeído, ele é um aldeído, né, ele tem uma carbonila na sua estrutura, uma molécula de carbono, aí tem uma dupla ligação com oxigênio, aí esse mesmo carbono se liga a um hidrogênio e a um determinado radical. No caso do formaldeído, esse radical é um outro hidrogênio, né? Então, é uma molécula extremamente instável. Se você observar, ela é muito volátil, muito leve, rapidamente ela se despreende da superfície líquida, penetra com muita facilidade nos tecidos, muito pequenininha que ela penetra muito facilmente, e como ela tem uma certa instabilidade, ela penetra no tecido e se liga às proteínas. E começa a fazer pontes entre as proteínas, formando um grande retículo dentro do tecido, evitando o processo de decomposição do tecido.
Então, nós demoramos séculos e séculos e séculos para descobrir como que o formaldeído, ele atua no processo de conservação dos tecidos. Hoje, existem técnicas que ainda são modernas, são mais modernas, é verdade, mas ainda assim tem um pouco de formol na sua constituição, porque nós precisamos garantir a formação dessas pontes cruzadas entre as proteínas teciduais e evitar o processo de decomposição. Tá? Então, é uma história que data aí de 2.000 anos, né, de evolução, até chegarmos a um método que, embora receba as críticas, porque o formol ele é cancerígeno, né, portanto que se diga, mas, como eu digo sempre aqui para todos, nós temos uma coisa perigosíssima dentro de nossas próprias casas, o fogo. E todo mundo consegue trabalhar com fogo, né, dentro de casa. Então, se você quer trabalhar com formol, é preciso também ter as precauções e a segurança apropriada para poder trabalhar com ele e não se expor ao risco de trabalhar com um fixador como formol, né? Então, é um fixador que tem as suas vantagens, mas é importante que a gente tenha também os cuidados necessários, né, com os EPIs adequados para poder fazer a utilização adequada da substância dentro dos laboratórios de anatomia humana. É verdade, uma história fascinante, né, Bárbara? Isso, e ele cita muito aqui, o professor lembra dessa história da temperatura, né? Infelizmente a gente utiliza imersão, tanques de formol, volumes substanciais que depois vão precisar ser devidamente descartados, e eu vejo como a maior dificuldade, né, nessa sustentabilidade. Mas a gente sabe que outras técnicas que evitam esse armazenamento em tanques são necessárias. Entretanto, isso depende muito do tempo de chegada do corpo e do espaço físico que a gente tem. Considerando essas variáveis, umidade, temperatura, né, tudo isso vai produzir uma redução do volume de formol utilizado. Então, é nesse ponto que a gente vai conversar muito nas diversas entrevistas que vão acontecer. Cada professor traz aqui uma situação diferente, uma solução diferente, mas em todas elas, o que é comum é o espaço físico do laboratório de anatomia, que precisa ser adequado para a insalubridade que ele recebe, né? Não só biológica, mas química também. Isso aí. Verdade, verdade. É preciso, na hora que a nossa estrutura, não é? Pensar como as universidades elas foram arquitetadas na década de 70, né? E começaram a ser projetadas em 60, 70, 80, muitos centros sendo construídos nessa época. Então, eu falo das universidades públicas, né, federais, no tempo de sua construção, e era uma outra época da anatomia, né? Então, na hora que você chega e quer instalar um laboratório moderno, que atenda às especificações técnicas e etc., etc., você impacta em questões de infraestrutura, como a Bárbara fala, né, que limita um pouco as nossas ações, né? O ideal seria derrubar e fazer de novo do zero, para que a gente fizesse tudo dentro das normas técnicas atuais, né? E que certamente daqui talvez 30 anos ou 40 anos você já também tenha que derrubar de novo. Mas essa é a realidade que a gente tem enfrentado mesmo. Os espaços físicos são restritos, precisam passar por adequações e as normas exigem essas adequações e a anatomia ela sofre, né, Bárbara, por todos os lados. Então a gente olha, tem dificuldades. Eu falei aqui desde o Egito Antigo, passando pela Idade Média, chegando até agora, e nós estamos aí vivendo problemas, né? Continuamos vivendo problemas com essas questões associadas a corpos e associadas à conservação. A infraestrutura, E preciso dizer que quem puder conhecer o laboratório da Universidade Federal de Jataí, ali que está situado no andar térreo do curso de Medicina, ele tem uma estrutura recente. Então, ele tem a exaustão, né? Ainda não é no subsolo, na parte de baixo da parede, mas é em cima. Um sistema de ar-condicionado que relativamente atende o laboratório, tem as drenagens para o armazenamento em tanques de formol. E então, assim, os laboratórios construídos mais recentes, é o que o professor acabou de dizer, eles acabam recebendo essa preocupação,
né? Mas, de novo, com a novidade de outras formas de armazenamento, toda a estrutura vai precisar ser readaptada, né? Então, é isso aí que a gente vai conversar nessas entrevistas. Bom, e agora eu queria tocar num ponto importante, né, professor? Como é que foi durante a pandemia de Covid-19 para receber esse corpo? Que seria a nossa próxima questão. Né? Como que aconteceu a doação do corpo aí em Natal? Olha, nós, durante aquele período, né, o Ministério da Saúde, ele publicou uma instrução normativa, né, para toda a rede de saúde, os hospitais, funerárias, né, envolvia as funerárias também. Ele não citava dentro do contexto as universidades, é verdade. Mas aqui na UFRN nós decidimos, em plenária de departamento, né, seguir o protocolo do Ministério da Saúde, por mais que ele não fizesse citação ao ensino de anatomia, mas nós decidimos seguir. Qual foi a orientação que ele deu aos hospitais, às funerárias? O corpo oriundo, né, diagnosticado, causa-morte, né, por Covid-19, esse corpo não poderia ser utilizado, aliás, não poderia nem ter velório. Não sei se vocês lembram, né? O corpo saía de lá, já ia direto lá para o cemitério e tal. E nós aqui tomamos essa decisão também de não receber, né, os corpos com esse tipo de diagnóstico. Continuamos a receber os corpos oriundos de outros tipos por causas mortes distintas, mas os corpos oriundos da Covid-19 nós não recebemos. Temos uma discussão ampla aqui no departamento, na época, eu lembro perfeitamente disso. Alguns colegas se colocaram contrários e queriam que fosse recebido, outros não, mas aí vota-se, a maioria determina, né, e a gente decidiu, por maioria de votos aqui, tomar essa decisão. Por uma questão de proteção do pessoal técnico, né, que ia receber primeiro aquele corpo, já era um corpo técnico formado por pessoas já com uma certa idade, então era de um grupo de risco, né, para a Covid-19, então nós decidimos, para preservar o nosso servidor técnico que faz o processo de formalização, não fazer o recebimento. Tivemos um caso em que nos foi dito que o paciente ele deu entrada lá com Covid, aí ele melhorou, né? O quadro clínico dele estava ok, o médico garantia que não havia mais risco, aí ainda assim nós solicitamos por parte do hospital, mesmo no indivíduo falecido, a coleta de um exame para Covid nesse corpo, né? Através da mucosa nasal. E percebam que o resultado do exame detectou ainda, depois de cerca de 4 dias após a morte, ainda tinha vírus detectado lá pelo exame no interior da cavidade nasal desse indivíduo. Então, eu acho que foi uma medida, na época, acertada por nós, né, sobretudo pela questão da nossa preocupação com o corpo técnico da universidade, né, pela questão do grupo de risco em que se enquadravam. Eu acho que a UFRN, na época, tomou a decisão correta. Tá certo. E, professor, quais as perspectivas para trabalhos futuros sobre o preparo de corpos doados e se deve ser considerada a necessidade de desenvolver-se um protocolo de preparo padrão entre instituições de ensino? Olha, nós temos muito que aprender uns com os outros, né? Nossos técnicos, o corpo técnico que está espalhado pelo Brasil afora aí, eles têm uma experiência e uma vivência, né, e situações específicas que cada um viveu e que poderia perfeitamente ser conversado a possibilidade de padronizar um método, né, deixar um modelo padrão para protocolos de fixação de corpos nas universidades, mas também capítulos que pudessem atender às exceções. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Nós fizemos no mês passado um curso aqui de capacitação na universidade para profissionais da área de tanatopraxia. São profissionais, né, o termo muitas vezes as pessoas não conhecem ainda, né, é um termo novo. A tanatopraxia tem ganhado espaço aí no Brasil há pouco tempo. Ele entrou aqui em 94, 96, por aí, e vários profissionais estão se especializando nisso. É aquele profissional que cuida do corpo do ente querido,
né, preparando aquele ente querido para a cerimônia religiosa ou a cerimônia de despedida, né, por mais que não seja religiosa, uma cerimônia de despedida. Então, esse profissional, ele tem um cuidado com o preparo, com a conservação do corpo do indivíduo para a família, não apenas do ponto de vista simples da conservação, mas do ponto de vista estético, né? Então, assim, eu aprendi muito eu assisti todas as aulas aqui, inclusive pedi licença para os colegas da Tanatopraxia para assistir as aulas, e assim, coisas que você vai notando que podem ser melhoradas nas universidades com a prática do dia a dia dos profissionais. Vou dar um exemplo. Eles conseguem, o técnico de tanatopraxia que deu o curso aqui, ele consegue encontrar artéria carótida aqui no pescoço em 1 minuto. Em uma incisão de 2 centímetros, localizada, para os nossos colegas anatomistas que estão assistindo, que vão assistir, localizada na margem lateral do músculo esternocleido, o que é totalmente diferente da prática que nós, anatomistas, os técnicos fazem aqui. Eles fazem na borda medial do esternocleido, seguindo num padrão aqui, vertical, né, no pescoço, seguindo a linha da artéria carótida, e eles fazem assim, na horizontal, na margem superior da clavícula e logo na margem lateral do esternocleido, e encontram mais rápido que a gente a artéria carótida, né? Fazem uma incisão na carótida e canulam o vaso, e aí eu fui perguntar, mas por que vocês fazem essa incisão aqui, nesse sentido da clavícula? Ele foi professor, olha, na hora do velório, aquela incisão aqui no pescoço, aqui longitudinal, aqui no pescoço, eu não tenho como esconder com a gola da camisa. Então eu preciso fazer uma coisa bem sutil aqui, que eu consiga esconder aqui com a gola da camisa, para não aparecer, porque a família vai reclamar. Então aí tem o tanato nível 1, tem o tanato nível 2, tem o tanato nível 3, aí falaram aqui a respeito de técnicas de embalsamamento, soluções que são utilizadas, né, até necromaquiagem. Os indivíduos, o corpo, quando, dependendo da causa-morte, claro, a coloração da pele muda completamente, eles devolvem para a família o corpo como se o indivíduo estivesse dormindo. Tamanho é o cuidado e o zelo que eles têm. Então, eu acho que, assim como eu aprendi com os profissionais da tanatopraxia nos últimos meses, creio que muitos dos nossos técnicos, espalhados pelo Brasil afora, têm experiências assim para contar, diversas, e que talvez, Bárbara, uma sugestão que a gente pensar para o Congresso Brasileiro de Anatomia seja um fórum também para os técnicos, né, para que eles pudessem colocar suas experiências, e isso vai somar muito para o desenvolvimento dessa parte de fixação de corpos. Então eu vejo com uma perspectiva boa da gente otimizar isso através de talvez um grande livro que possa ser publicado no futuro, né, com esses métodos e alterações de técnicas e tal. Mas existe uma técnica que eu queria destacar aqui, que tem tomado a atenção do mundo inteiro, chamada método de Thiel, Thiel, Thiel. Esse método ele foi desenvolvido pela primeira vez, né, um anatomista na Alemanha, depois se espalhou pela Europa essa técnica. Então os profissionais, eles usam alguns sais, certo? Alguns sais, eu posso até citar alguns aqui. Tem o nitrato de amônio, tem o nitrato de potássio, tem o cloreto, aí usa o etileno glicol, né? Aí usa um pouquinho de formol. Em seguida eles injetam essas soluções nos mesmos vasos, né, que a gente trabalha com formol. Depois, eles pegam esse corpo e colocam o corpo em um banho com a mesma solução fixadora, né, com esses sais. Resultado, depois de 6 meses, esse corpo, ele está flexível, as estruturas, o indivíduo parece que acabou de morrer, né? Parece que está dormindo. Isso para o cirurgião, pessoa que vai trabalhar em cavidades, para fazer videolaparoscopias, né? Para trabalhar na área, por exemplo, de harmonização facial, quem é da área da odontologia, quem vai trabalhar com cirurgia torácica, com acesso de coluna vertebral, com sistema nervoso, com pelve, né? Fazer procedimentos invasivos de cavidades, em articulações. Vou trabalhar o menisco do joelho, o ligamento cruzado anterior, em um corpo fixado pelo método de Thiel, é sensacional,
né, para a formação desses profissionais e qualificação desses profissionais. Ele vai treinar onde ele pode errar, né, que é no cadáver. O cadáver ele não pune o erro, o vivo pune o erro, né, ou será punido pelo erro do profissional. É um modelo padrão ouro, né? De réplica. Exato. E nós, no Brasil, a gente ainda está engatinhando exatamente por essas questões que a professora Bárbara falou muito bem, da infraestrutura, né? E dos investimentos que são necessários para trazermos técnicas dessa natureza para cá. Que são métodos padrão ouro, é caro, mas que o retorno ele é muito positivo para a formação desses profissionais. Né? Certamente, associando isso com alguns modelos virtuais, com sistemas de videolaparoscopia associado ao cadáver do lado, a gente ganharia muito no ensino de anatomia nas nossas instituições. Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? Eu vejo um futuro muito bom para a anatomia, se nós conseguirmos impedir determinados movimentos políticos que estão acontecendo em Brasília, né, e ameaçando aí os processos de encaminhamento dos cofres não reclamados para as universidades, tá certo? Então, é assim que eu enxergo o futuro para a nossa querida e tão maltratada anatomia humana ao longo dos séculos. Tá certo. Professora Bárbara, mais alguma pergunta para o professor Expedito? Olha, são várias perguntas, né? O processo de aprendizado é contínuo. Mas agradecer profundamente, parabenizar o trabalho. Ele recebeu um estagiário do curso de medicina, né, da Federal de Jataí, então somos extremamente gratos pela troca, pela oferta de conhecimento, né? O professor, ele tem essa característica que eu admiro muito, que é dividir, né, o que sabe, compartilhar essa experiência grande que ele tem. Muito obrigada, professor, parabéns, e seguimos, né, Francisco, com as próximas entrevistas? Exatamente, né, e essa é só a primeira de uma série de entrevistas sobre esse tema. Ora, obrigado a vocês mais uma vez, sempre uma grande satisfação poder participar dessas entrevistas, né, que sempre acrescentam muito. Eu confesso que eu assisto todas as entrevistas que vocês fazem, eu curto o programa de vocês, né, toda vez que sai uma publicação lá eu estou acompanhando e compartilhando com os meus colegas aqui, né, para ver se a gente um dia aqui consegue sensibilizar a nossa TV universitária a montar um programa semelhante aqui para divulgação, né, dessa área da anatomia. E um detalhe, Bárbara, se quiser mandar outro aluno, sai para cá, porque naquele dia ele deu sorte aqui. Quando ele veio, ele passou aqui 15 dias, chegaram 2 corpos aqui para a gente fazer o trabalho com ele. Ele foi trouxe muita sorte para a gente. Ah, que joia! Muito bom. Tá certo. Obrigado, então, ao professor por essa audiência qualificada, né, Bárbara? Muito obrigado a você também, Bárbara, pela participação no nosso primeiro programa dessa série Nada se Perde, preparo de material biológico com finalidade científica.